que você percebe que mais mudou nas redes ao longo desses tempos que você vem trabalhando com elas, né? Que faz pouco tempo. Tipo assim, antes, igual o Instagram, cara, você tinha ali contagem de likes, tinha contagem de comentário, e aí, até para criar um indicador era difícil, né? Porque, tipo, o que é um indicador que eu vou ter aqui, né? E agora elas mudaram um pouco nisso. O que mais você vê além dessa cultura de números que tá mudando nelas? Olha, a mudança principal tem relação com o fundamento do que é uma rede social digital, né? Porque rede social sempre existiu desde que há um fogo e as pessoas se reúnem em torno da fogueira, a gente cria ali as tribos, né? E são redes sociais. Então, os nossos amigos, nossa escola, nossa família, tudo são redes sociais, são grupos ali que reunidos em torno de um interesse comum. As redes sociais digitais, quando elas nasceram, e aí estamos falando lá de trás, de Friendster, e MySpace, e Orkut e tudo mais, todas elas de fato foram redes sociais. Ou seja, reuniram em primeira instância as pessoas e as conexões que elas tinham em comum. E aí eu vou perguntar para vocês, quando você entrou no Facebook a primeira vez, você entrou pelo conteúdo ou pelas pessoas? Pelas pessoas. Então você se conectou com o seu colega de classe, com a sua família e tal. LinkedIn, quando você entrou no LinkedIn, pelas pessoas ou pelo conteúdo? Pelas pessoas. E assim foi na grande maioria das vezes. Então, a grande mudança que está acontecendo é que agora a gente opera em plataformas de mídias sociais e não mais em redes sociais. Vou explicar. Então, rede social é isso. Eu entro em função das pessoas e as conexões que você tem em comum. Depois que você vai ver o conteúdo, porque você conhece a pessoa e você quer ver o que ela está fazendo. No entanto, a mídia criada por essas pessoas, uma foto, um vídeo, a mídia, é uma mídia social. Porque é feito pelas pessoas dentro de uma rede social e que tem distribuição com efeito de rede, por conta dos interesses e das conexões delas. Ou seja, tudo foi criado sob a teoria dos grafos, que é uma teoria matemática que mostra que você tem o autor, os nós, e assim você vai distribuindo porque existe uma conexão entre elas, né? Os nós fracos, os nós fortes. Quando a gente começa a entender cada vez mais que a gente tem plataformas de mídias sociais, por exemplo, TikTok, Pinterest, YouTube, são plataformas de mídias sociais, mas não são redes sociais. Você não entra lá para se conectar com pessoas em primeira instância, entra lá pelo conteúdo. Pouco importa quem é a pessoa que criou aquele conteúdo, inclusive. Você nem segue a pessoa no TikTok, mas você continua vendo o conteúdo dela. É ou não é? No TikTok, o conteúdo dessa pessoa não continua aparecendo para você? Inclusive, não sei se é fake news, né? Quando você começa a seguir a pessoa, parece que ela sumiu do seu feed. E, cara, eu vou curtir aqui e não vou seguir ela, não. Mas é impressionante. Então, assim, o Pinterest, mesma coisa. Você entra lá para buscar uma inspiração. Você não tá nem aí para quem que é a pessoa que criou aquele pin. Você quer ver o pin. Acho que até o próprio YouTube, né, cara? Então, o YouTube é a mesma coisa. YouTube, eu não lembro quem, uma amiga minha, Paula Grinover, ela comentou que normalmente, assim, 80% dos views de um vídeo são de não inscritos. Exatamente, porque a pessoa está buscando alguma coisa, ela cai naquele seu vídeo. Então, ela pouco se importou quem era você. Você respondeu a pergunta que ela estava fazendo, né? Esse é o ponto. Então, a gente começa a ver uma mudança das próprias plataformas de redes sociais quererem ser cada vez mais plataformas de mídias sociais puramente. Só que eles não têm como se desvencilhar da teoria dos grafos. Então, você pega o Instagram, que é o caso mais clássico. Quantas vezes o Instagram copiou alguma coisa de uma outra plataforma, né? No Snapchat, no caso do Stories, depois o Reels, no caso do TikTok, e tem outras coisas ali que a gente nem sabe, mas que eles estão sempre de olho. Mas o fato é, o TikTok, quando nasce, ele inverte essa lógica, né? Porque ele é uma plataforma de mídia social e não é uma rede social, e aí você entra em função do conteúdo, então é muito mais meritocrático o TikTok, porque quem faz um bom conteúdo tem visibilidade. Porque no Instagram, para você ter visibilidade, primeiro você tem que ter reputação, depois você tem que construir uma autoridade, aí você tem que conquistar um monte de seguidor para ter uma visibilidade, ou seja, você construiu uma audiência. No TikTok você vai lá e cria um conteúdo que, o conteúdo ajudou a reter, entreteu as pessoas, então você tem aquela visibilidade. Se você tiver algum talento ali, você vai ter uma visibilidade. E aí, o que acontece? A retenção no TikTok começa a se tornar muito maior do que a retenção no Instagram, que as pessoas começam a ver, cara, isso me interessa, isso é legal pra caramba, isso é legal. E aí vira um feed infinito, que você passa 45 minutos, você nem percebeu. E aí o Instagram começa a ver esse jogo. Onde há atenção, o jogo dos anunciantes vão para onde há mais atenção, né? Esteja onde as pessoas estão. E aí eles criam o Reels. Só que o Reels está dentro de uma plataforma que é baseada em teoria dos grafos, que é uma rede social. Então eles não conseguem se desvencilhar por inteiro, eles ainda dependem do autor, das suas conexões, para distribuir alguma coisa. E por isso, quando você cria um Reels, em primeira instância ele distribui para uma amostra estatística dos seus seguidores, para depois, com base nesses sinais, ele começar a entender se ele distribui ou não para não seguidores.
Já o TikTok, ele não. Você pode ter 0 seguidor, meu amigo. Você pode ter 1 milhão de entrega. visualizações aqui, entendeu? Então ele não consegue se desvencilhar, apesar dele tentar cada vez mais para reter mais pessoas, né? Para ganhar nesse jogo da retenção, tentar cada vez mais ser um TikTok da vida. E aí você pega o YouTube, mesma coisa, com Shorts. Aí você pega o Facebook, depois com o Facebook Reels. Então você vê cada vez mais a mudança que está acontecendo é deles privilegiarem mais o conteúdo e menos os autores A desse pessoa, conteúdo. né? Ah.